Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Jesus orava sempre. 1. Jesus gostava de orar no silêncio da montanha. Diz o Evangelho segundo Mateus 14, 23, que tendo Jesus despedido as multidões, subiu ao monte a fim de ficar sozinho e orar. 2. Jesus gostava de orar na solidão da noite. Diz o Evangelho segundo Marcos 1,35 que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali pôs-se a orar. Diz também o Evangelho segundo Lucas 5,16 que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. 3. Jesus gostava de orar na hora da refeição. Diz o Evangelho segundo Mateus 14,19 que tendo Jesus ordenado à multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes os distribuíram com a multidão. Diz também o Evangelho segundo Mateus 26, 26 a 28, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 4. Jesus gostava de orar por ocasião de acontecimentos importantes. Por exemplo, no seu batismo. Diz o Evangelho segundo Lucas 3, 21 a 22, que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Outro exemplo. Jesus orou antes da escolha dos 12 apóstolos. Diz o Evangelho segundo Lucas 6, 12 a 16, que naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Outro exemplo. Jesus orou antes de ensinar o Pai Nosso. Diz o Evangelho segundo Lucas 11, 1, que Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Outro exemplo. Jesus orou também quando questionou os apóstolos a seu respeito. Diz o Evangelho segundo Lucas 9,18, que estando Jesus a orar à parte,
achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Outro exemplo. Jesus orou por ocasião da transfiguração. Diz o Evangelho segundo Lucas 9, 28 a 29, que tomando consigo a Pedro, Tiago e João, Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram com tal brancura que nenhum lavandeiro na terra é capaz de alcançar. 5. Jesus gostava de orar em benefício de seus discípulos. Diz o Evangelho segundo Lucas 22, 31 a 32, que certa vez Jesus orou por Pedro dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 6. Jesus gostava de orar por seus discípulos e por aqueles que viriam a adotar o cristianismo nos séculos seguintes. Diz o Evangelho segundo João 17, 9 e 20, que Jesus, orando ao Pai, disse as seguintes palavras: É por meus discípulos que eu te rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. 7. Jesus gostava de nos ensinar a orar. Diz o Evangelho segundo Mateus 6, 2 a 13, que ele nos dirigiu as seguintes palavras: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que peçais a Ele. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 8. Jesus gostava de orar por si mesmo. Diz o Evangelho segundo João 17:1, que Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. 9.
A fim de dar exemplo a seus discípulos, Jesus gostava de orar, revelando sua intimidade com o Pai. Diz o Evangelho segundo Mateus 11, 25 a 27, que por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 10. Jesus gostava de orar nos momentos de angústia. Diz o Evangelho segundo Mateus 26, 36, que Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse a eles: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali perto para orar. 11. Jesus gostava de orar pelos que o perseguiam. Diz o Evangelho segundo Lucas 23, 34, que Jesus orava pelos seus crucificadores. E orando, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. 12. Jesus orou também do alto da cruz. Diz o Evangelho segundo Lucas 23, 46, que no momento de sua angústia suprema, Jesus clamou em alta voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. 13. Jesus diz que quando estiver na glória do Pai, continuará a orar por nós, rogando inclusive a Deus pela vinda de um novo Consolador. Diz o Evangelho segundo João 14, 12 e 17. Porque eu vou para junto do Pai, e rogarei a Ele que vos dê um novo Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 14. Finalmente, João Evangelista diz em sua primeira epístola, 2:1, que Jesus será no céu o advogado de seus discípulos que ficaram no mundo, e o disse com estas palavras: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, o qual sempre intercederá por nós. Jesus orava sempre. Oração, flor estelar. A mente centralizada na ação nobre de orar pode ser simbolizada em uma flor estelar, que se abre simplesmente ante o infinito em luz e absorve suavemente o doce amor de Jesus. Não há prece sem resposta. A prece, filha do amor, é vibração predisposta a unir criatura e Criador. Todas as vezes que alguém ora com fé no seu lar,
promove a força do bem no ambiente familiar. A prece do coração, de quem faz por merecer, constitui forte emissão do mais sublime poder. Assim, é força que emana o culto familiar, feito uma vez por semana, do Evangelho no lar. Ocorre então a descida da divina inspiração, vem do coração da vida e da vida ao coração. Quem ora se reabastece de luz e paz com certeza, e lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Tende fé, pois quem duvida é como a onda do mar, que vai e vem em seguida quando começa a ventar. Eis que a fé é a substância das coisas que não se veem. Quem crê desfruta a abundância das luzes do grande além. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.